E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. P-E-C-A-D-O-S. Pecados. Cristãos que fazem coisas erradas. Muito bem, mas ouçam, versículo 29. Digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vide até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Foi há muitos anos esta noite que Jesus tomou o que conhecemos como a ceia do Senhor, a comunhão. E havia algo nisso que ele ia falar com seus discípulos. E pouco antes de partir, ele queria conversar sobre isso com eles. E eles tinham uma sala preparada. Foi um tempo de companheirismo. E a comunhão significa um companheirismo. Agora, esse havia sido um dia muito exaustivo, muito nervoso, e foi um dia incomum. Nós encontramos Jesus aqui subindo para Jerusalém, pronto para participar da Páscoa, e na Páscoa era onde o Cordeiro Pascual era morto, e o sangue era espalhado sobre o propiciatório para a expiação, para o povo. E ele tinha vindo de Betfagé e tinha vindo ao topo do Monte das Oliveiras, abaixo do qual está outra pequena colina, onde Jerusalém foi construída. E assim que ele olhou e sabia que esta era a sua visita final. Esse era o tempo quando ele seria entregue nas mãos de homens pecadores e eles o matariam. Ele teria a morte mais horrível que algum mortal já teve. Ele seria sepultado. Ele seria traído pelos seus, alguns dos que estavam bem ao lado dele. E ele, sendo Deus, sabia o que estava em seus corações e sabia desde o princípio quem o trairia. E sabia que aquele homem estava com ele, o qual se assentava ao seu lado e contava seu dinheiro para ele e assim por diante. Sabia que aquele homem o trairia. E sabia que uma cruel cruz romana esperava por ele lá. Ele sabia que sua água em seu corpo e o sangue de seu corpo se separariam e que o sangue cairia de sua testa, grandes gotas como suor. Ele sabia que tudo isso estava diante dele. E ele de pé lá no monte, olhando sobre Jerusalém. Jardim do Getsemane, a unção o deixou, vocês sabem, ele tinha de morrer como pecador, morreu pecador, sabem disso, não os pecados dele, mas os meus e os seus. É aí que entra esse amor, como ele sumiu o meu, oh, aleluia, como ele sumiu o meu. O Espírito saiu dele no jardim de Getsemane, tinha de morrer como homem, lembre-se, amigos, não precisava fazer aquilo, aquilo era Deus. Deus ungiu aquela carne, que era uma carne humana, se tivesse subido lá como Deus, ele nunca teria morrido naquele tipo de morte, não dá para matar Deus, mas ele não precisava então fazer isso. Mas lembrem-se, ele foi lá com você dentro dele. Vejam, Deus não tinha separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou para baixo para o corpo de Cristo e viu tanto ali o macho quanto a fêmea, foi tudo redimido naquele único corpo. Está vendo? Eles são a mesma palavra.